Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Além do Software, o videocast que fala sobre o cotidiano das empresas de tecnologia, conectando a nossa realidade com a sua realidade. Eu sou o Jonathan Santos, CEO do Grupo TecnoSpeed, e no episódio de hoje a conversa é sobre um dos maiores desafios do setor financeiro, a segurança digital. Com o avanço das fintechs e o aumento dos ataques cibernéticos, proteger os dados, prevenir fraudes tornou-se uma prioridade absoluta. Para falar sobre isso, a gente recebe Marcos Nicolau, diretor de antifraude da EFI Bank. Vamos entender como eles lidam com riscos, LGPD, fraudes e o papel da tecnologia nessa guerra invisível. Então, bora pro papo? Bom, Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Além do Software. Espero que seja um bate-papo muito produtivo, mas desde já, muito bem-vindo. Obrigado, Jonathan. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que é segurança, né? Que é um tema tão importante, e eu tenho a sensação que eu vou tentar trazer aqui um pouco da vivência do que é trabalhar com isso, do que é trabalhar com antifraude, e eu faço uma previsão de que nós vamos sair daqui com vontade de conversar mais depois, porque é um assunto muito amplo, né? Com certeza. E já deu para você perceber aí que o Marcos é mineiro. Correto. Ele deve ter muitos causos para compartilhar, né? E já te adiantando, aqui a gente tem um quebra-gelo, que é o início do nosso podcast, né? O contexto as pessoas veem o software funcionando, baixa lá o aplicativo do EFI, abre a conta, tudo muito simples, muito rápido, né? As pessoas não têm noção dos perrengues que acontecem para fazer tudo aquilo ali funcionar e funcionar bem. E todo convidado aqui, estreante, a gente pede para ele compartilhar pelo menos um desses causos aí com a gente, de preferência engraçados, para quem a gente gosta de dar risada também, tá? Mas inusitados que já aconteceram aí na tua trajetória profissional, na tua trajetória também na EFI. Bora lá? Tá bom. De primeira aqui, porque ao longo da conversa eu quero contar outros causos aqui. Boa! Mas um primeiro que me vem à mente foi até o próprio processo do EFI junto ao Banco Central. A gente tem um zelo tão grande pelo que foi o nosso processo de autorização, afinal o EFI foi uma das primeiras instituições de pagamento a serem autorizadas, e o nosso zelo era tão grande que nós pegamos um avião. Eu peguei um avião, eu fui até Brasília deixar um documento, voltei no mesmo táxi, e quando eu cheguei no aeroporto, era a mesma equipe. A tripulação nem tinha... A mesma equipe lá da companhia aérea. É quase que eles falam, mas o que aconteceu? Deu algum problema? Mas não é porque o nosso Banco Central era de Belo Horizonte, mas por conta do zelo a gente quis ir direto lá. Em Brasília, né? Esse é o primeiro caso, tá, Jonathan? Boa, não, vamos ao longo foi engraçado, que demonstra, né? Tem alguns anos, mas demonstra esse cuidado. Boa. Marcos, a gente tem um roteiro aqui, mas eu vou te falar, cara, é um bate-papo, então pode ser que esse roteiro aqui mude completamente. Eu só aviso o convidado na hora, então... Mas eu tenho ciência que aqui um assunto vai puxando o outro, e o que a gente conseguir aprofundar, nós vamos lá. É isso aí. Bom... Cara, é o seguinte, quando a gente fala de instituições de pagamento, instituição financeira, a gente tem casos recentes aí de fraudes, né, de problemas, de custos, né, que foram gerados aí, milionários. Eu não sei se chegou a ser na casa de bilhões, né, eu não tenho essa informação, mas por uma fragilidade, vamos dizer assim, no processo, né? Eu sei que até onde eu tenho conhecimento, tá? Eu sou leigo no assunto, você pode me corrigir. Acho que você está mais a par desse assunto do que eu, mas por um vazamento de senha ali, né? Que acabou comprometendo a segurança. Ou seja, é um negócio, é uma área realmente muito sensível, e tem ficado cada vez mais sensível a partir do momento que a população adota, né, essas plataformas digitais e tal. Então, primeiro eu queria entender como é que você vê todo esse cenário e como que você entende que essas instituições de pagamento elas podem se posicionar ou se proteger para trazer tranquilidade também para os correntistas, né, para os usuários dessas plataformas.
Muito bem. Nós estamos aqui falando de uma palavra que é muito ampla, né? Fraude. A fraude é uma palavra extremamente ampla, isso é citado até nos artigos científicos, porque às vezes até uma venda mal feita pode ser confundida, chamada de uma fraude. É mesmo? Uma venda mal feita, eu quis comprar amarelo e não veio de amarelo. Entendi. Então a pessoa pode se sentir enganada lesada, de enganada. alguma forma. Por um estelionato, por exemplo. Por um estelionato. Entendi. Mas no final, o que o fraudador quer, ele quer rentabilizar, ele quer alcançar o dinheiro. E nós estamos num cenário em que a digitalização do serviço da sociedade ela está acelerada. Então, principalmente pós-pandemia, a maioria dos serviços aqui, eles estão ficando digitais. Você vai pedir, comprar qualquer coisa, comprar um alimento, comprar material, você vai pedir uma limpeza, você vai pedir algum tipo de serviço, é tudo digital. E o que acontece é que essa digitalização está trazendo consigo o pagamento embutido, que geralmente está ali acoplado a uma instituição financeira, uma instituição de pagamento. Então, o que nós estamos falando? A superfície de ataque para esses problemas tem aumentado. E a população ela precisa entender isso, né? Assim como é no mundo físico, onde você não pode se comportar de qualquer maneira, porque você vira um eventual alvo, né? Se você usar sua carteira de qualquer jeito, em qualquer lugar, seu celular, sair de correntinha, de joias, em qualquer lugar, dependendo de qualquer maneira, você é mais susceptível a ser uma pessoa alvo, né? De criminosos. E no mundo digital também estamos observando a mesma coisa. Não dá mais para se comportar, Jonathan, de qualquer maneira no mundo digital. Então, você vai utilizar aí a rede social, você vai utilizar a mensageria, você tem que fazer um double check, tem que verificar se realmente você queria receber essa mensagem. A promoção ela é realmente aquilo que está acontecendo e 90% de desconto talvez não seja uma realidade, é uma loja conhecida. Então, e aí sem falar nos vazamentos de dados. Que é outra esfera, né? É uma outra esfera. E tem tudo a ver com o que você disse, que é a questão da fraude interna, que é um dos grandes problemas, um dos grandes riscos que a gente está vivendo hoje aqui, que tem tudo a ver com cenários recentes. É que se interligam, né? Fraude, ataque cibernético, vazamento de dados. Na verdade, quando a gente fala assim de um antifraude, eu imagino, leigo, tá, Marcos? Me corrija se eu tiver enganado. Tenho certeza que você conhece, sim. Então, a gente tem uma certa interligação entre todos esses pontos, né? Me chama a atenção que você falou sobre o público estar ficando mais suscetível, né, pela digitalização. Em 2022, eu estive em Israel, visitando o ecossistema de startups. E, cara, em 2022 eu ouvi muita palestra sobre cibersegurança. Eu até fiquei um pouco indignado, assim, porque eu fui numa comitiva do CNI, né? A gente tinha acabado de ganhar o Prêmio Nacional da Inovação. E uma das recompensas do prêmio era poder fazer parte dessa comitiva aí para Israel. Eu queria ver outras coisas e tal, mas teve bastante palestra sobre segurança. Eu confesso que eu cheguei lá, assim, com uma mentalidade. E eu saí com outra mentalidade. Porque lá eles já estavam mostrando não, já tinham desenvolvido os carros autônomos. São startups que prestam serviço para o Vale do Silício, né, e algumas dessas startups estão lá. Então, já estava falando de drone, já estava falando de carros autônomos, de casas inteligentes, IoT, tudo sincronizado. E qual que era uma das grandes preocupações? Cibersegurança. Você já se imaginou, assim, pegando um avião e alguém invadindo aquele avião? Extremamente perigoso. E uma das coisas que eles falaram também, que me marcou muito, foi não são só os ataques cibernéticos, mas são também
como é que a gente chama essa fraude social? Engenharia social. Engenharia social. Cara, agora você imagina um avião em que ele pode não ser totalmente autônomo, mas tem alguma comunicação, alguma forma de comunicação, e que através de uma engenharia social possa se chegar ao controle daquele avião. Você imagina um 11 de setembro causado por uma invasão, totalmente remota, né? Totalmente remota. Então, isso me chocou bastante. Aí eu confesso que eu fiquei, cara, o mundo tá indo para esse movimento. Esse mundo digital, ele tá vindo, e é bom isso, né? A digitalização é muito boa, mas está trazendo o que você falou, trazendo desafios e está trazendo... O bandido talvez não vai ser mais aquele que vai apontar o revólver na tua cabeça, vai ser o que vai te sequestrar dentro do teu carro. Você está andando e ele trancou todas as portas e agora... Remotamente. Você falou muito bem, porque tudo é interligado. Inclusive, lá no EFI, nós somos áreas parceiras, né? Compliance, cibersegurança, e algo que lá em Israel, lá em 2022, eles já se preocupavam, né? Essa cibersegurança era um dos top assuntos, porque eu também acompanhei daqui, mas saiu uma notícia recente, né? Há cerca de 2 meses atrás, pela Genial Quaest, que fez uma pesquisa com mais de 2.000 brasileiros, onde a segurança foi o principal ponto apontado pela maioria dos brasileiros, com a pergunta: o que você mais sente falta? Então, ficou inclusive acima de saúde. Olha só. Então, olha a importância do tema que nós estamos tratando aqui, né? Então, essa digitalização tem sim aumentado a superfície de ataque. A cibersegurança, ela precisa ficar muito atenta e ficar fazendo testes e testando e verificando e aprendendo, não somente com os próprios erros, com os erros dos demais, e puxando tendências, certificações. Eu sou muito fã de uma cibersegurança, de um antifraude auditado, porque a gente tem que estar sempre muito bem alinhado com esses consultores que enxergam talvez até além do que a gente consegue enxergar ali no nosso mundo da instituição. Mas algo interessante que você acabou trazendo é essa questão da engenharia social. O mercado ele tem tentado separar o significado de 2 palavras, que é fraude e golpe. E o que tem se tentado fazer é que a fraude ela ocorre e não exige o envolvimento da vítima. Olha que interessante. Peraí, a fraude... Vamos lá. agora me interessei. A fraude, o termo fraude, não exige o envolvimento da vítima. Tá. Diferente de golpe, onde a vítima se envolveu no cenário. E eu vou explicar com exemplos. Uma pessoa que recebe uma ligação, fala que é um familiar ou uma mensagem, né, em alguma mensageria, e ela mesmo enviou o dinheiro, ela tinha o dinheiro e ela enviou e ela autorizou aquilo, ela foi vítima de um golpe. Entendi. A gente está tentando, né, o mercado está tentando separar isso. Sim, faz todo sentido. Eu também acho. Faz todo sentido. E a fraude, né, só trazendo também, não deixando de trazer um exemplo, ela está lá na casa dela sem ter teoricamente feito nada, de repente um dinheiro saiu da conta dela, ela nem viu. Uma fraude do INSS. Quem fez isso, não sei, não fiz nada, e então ocorreu uma fraude. Mas como a gente conversou, a fraude é um termo muito amplo. Entendi. E a gente ainda está aprendendo isso. O que estamos vendo, na grande maioria, são golpes. Certo. Então, no mercado, os bandidos, os fraudadores, eles estão visando realmente as vítimas e não necessariamente a tecnologia. Entendi. Então, saiu uma pesquisa no final de 2024, que essa pesquisa em específico, ela trouxe que mais de 90% de um mecanismo de reclamação de golpes e fraudes eram golpes. Entendi. Pessoas que efetivamente autorizaram. E aí é interessante porque se você for analisar o lado mais fraco, ou talvez o menos, o mais ignorante nesse assunto dessa corrente, é o lado
da população mesmo, que talvez não tem tanto conhecimento. Imagino não, tenho certeza. Lá do lado do EFI, vocês têm todo um monte de barreira, um monte de estrutura, de processos, né, para evitar fraude. Agora, do lado da população, tem a minha mãe lá que sabe usar o WhatsApp e clica em tudo que mandam para ela. E você me fez lembrar de um outro caso. Boa, vamos lá. Que é um caso, quando a gente fala de fraude, é difícil você achar algo que tenha, né, acaba não sendo tão cômico, mas é um caso muito interessante para se pensar. Em um determinado momento, né, a gente tem várias avaliações e vários motores, vários gatilhos. Nós somos uma área, hoje o antifraude ele é uma diretoria no EFI, então é uma área construtora de controles. A gente... E precisa, né, Marcos? Precisa o tempo todo e é uma questão muito viva, é uma evolução constante. Porque a gente evolui de cá, o fraudador vai tentando achar outro ponto, você vai evoluindo, então é um trabalho que... E o brasileiro é criativo, não hein? para. Bem criativo. Em um determinado momento, um cliente, ele tentou enviar um valor e nós não deixamos. Por conta dos nossos motores, apareceu um alto risco e a transação não foi permitida. Isso aqui está fora do padrão. E a gente está fora do padrão e a gente avisa, por segurança, não vai ser possível autorizar, confira, né, o destino, verifique, né, se você está querendo mandar mesmo para a pessoa. Não deixamos. Isso gerou uma série de reclamações do cliente, porque no final ele queria comprar uma promoção imperdível. Poxa. Então ele não conseguiu através de nós tentamos ajudá-lo, ele tirou o dinheiro, mandou para outra instituição que deixou. No mesmo dia ele falou aqui, ó, eu consegui por tal lugar. Ai, meu Deus, já tô até vendo. E o time antifraude falou, olha, será que é o ideal mesmo? Dias depois ele acabou confessando, entrou em contato novamente e trouxe a informação. O site golpe. não era. Então a gente tem que orientar a população e construir esses controles, e é uma via de mão dupla. Tá? Tanto a nossa população, a gente tem que trabalhar para ela ser mais resiliente, mais informada, evitar cair nessa ludibriação, porque nós temos que entender, né, Jonathan, que do lado de lá tem profissionais. Sim. Que são profissionais especialistas em te capturar ali em um momento e até você, né, trouxe aí o que você está enxergando. Então, existe uma tendência de ataques cada vez mais direcionados. Então, antigamente, você tinha ali alguns ataques que julgava um monte de situação, quem eles conseguissem capturar era lucro. Hoje em dia, o bandido, o fraudador, ele estuda a vítima cada vez mais e sabe a história, entende. Então, você vai receber um contato como se fosse um familiar que sabe um pouco mais do que... e pode te ludibriar. E aí entra um ponto muito importante, né? Porque entra a questão da LGPD. Porque, para quem não é familiar, né, acho que embora no nosso público de empresas de software, de tecnologia, grande maioria já teve algum contato de alguma forma, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E por que foi criada uma lei? É porque existe uma certa, vou chamar de displicência, e vulnerabilidade em relação aos dados capturados. Por exemplo, você chegou na portaria ali e tem um software lá que alguém me cadastrou, pegou meu documento, pegou o teu documento, né? Pode ser que ele perguntou se é filho de quem. Ele viu o sotaque. Se for mineiro, né? Como um bom mineiro, falou se é filho de quem, ali é um antifraude. Mas o fato é que ele registrou ali e aquilo está num banco de dados. Você ali tirou uma foto? Em quantos lugares a gente já não foi, né? E perguntou, como é que é o nome da tua mãe, como é que é não sei o quê. E isso tudo, numa estrutura mais vulnerável, mais arcaica, se o fraudador ou se o bandido tem acesso a esses dados, ele realmente pode ser muito mais convincente na hora de aplicar um golpe, né? Correto.
Agora, o que você tem visto em relação à LGPD tanto em termos de adoção, quanto o que você imagina que deveria ser feito em relação à LGPD para que trouxesse mais segurança para a população mesmo? Tá. A LGPD, né, ela é um conjunto de leis aqui, né, no Brasil que originou lá na Europa, né, a GDPR, né, e ela veio com o intuito de tentar resolver uma questão muito séria, que é como esses dados estão sendo utilizados pelas empresas. Uhum. Então, a gente tinha, na ocasião, né, quando houve esse gatilho, né, para reforçar esse conjunto de leis lá na Europa, teve histórias de empresas que estavam utilizando esses dados para fins que não eram tão claros ou transparentes para o cliente. Então, alguns pontos principais dessas leis trazem quem é o dono do dado e que tem que ficar muito claro por que você está me pedindo, para onde você vai utilizar. Né? Então, a questão do dado, muitos negócios precisam realmente desse tipo de dado, às vezes por uma segurança. Né? O exemplo do prédio, às vezes, é uma segurança de quem utiliza o prédio. A gente precisa saber quem entrou. Mas que fique claro onde eu vou usar e quais os limites dessa utilização. Então, é um ponto central que a LGPD traz. Mas esse tema, igual a gente comentou lá, ele vai puxando, né? Vai puxando questão de cibersegurança, que depois remete a uma fraude e tudo mais. E a cibersegurança tem um ponto central e caminha lado a lado com a LGPD. Porque se você precisa armazenar um dado, que você tenha a segurança suficiente para você protegê-lo. Proteger o dado. Uhum. Né? Então, é um ponto crítico. A gente está vivendo aí uma era, né? Há alguns anos temos tido vazamentos de dados no mundo todo. Pois é. Infelizmente já é comum, Brasil, né? Infelizmente já está comum isso. Infelizmente, né? A gente tem que mudar algo nessa linha, porque, inclusive, fazendo até uma correlação com o antifraude, esses vazamentos deixam o nosso trabalho, esses vazamentos, deixam o nosso trabalho muito mais difícil. Com certeza. E eu vou trazer informações aqui, porque o conheça seu cliente já não é mais suficiente, ainda mais nós que somos banco digital, e inclusive todos os bancos estão tendo essa opção de abertura digital, né, um onboarding digital. Não adianta mais você pedir os dados para a pessoa. Quais são seus dados? Porque isso pode ter vindo de um vazamento e pode ser um fraudador do outro lado da tela colocando os dados de um terceiro. Entendi. Então a gente Ele pode estar confirmando os dados ali e pronto. Você não vai saber que é um fraudador. Então é algo tão complexo que no momento da abertura de conta não adianta mais eu pedir uma foto para... Caramba! Não, me mande uma foto sua. Não. É um processo de tirada de foto. A foto tem que ser tirada ao vivo. Então a gente chama de liveness, que é a prova de vida online. A pessoa tem que estar ali com a câmera ao vivo. Biometria, geolocalização. Então, olha o que esse vazamento de dados dificulta, agora trazendo uma visão minha, né, como ali trabalhando no antifraude, dificulta porque eu conheço seu cliente, eu tenho que entender ele, vamos dizer, na derivada segunda. Porque a primeira camada, o fraudador, ele tem os dados. Já passou. Tem que entender como ele utiliza, com quem ele se relaciona, de quem ele recebe, para quem ele envia, e constantemente monitorar o comportamento individual das contas. E havendo alteração individual, tem que ter o controle para me resolver, evitando que o bom cliente seja vítima ou evitando que o sistema seja utilizado por alguém com intenções ruins. Cara, olha que dificuldade. Isso aí é interessante porque, como você falou lá no começo, né, é um setor vivo, né? É um setor que ele tem que estar em constante atualização. Eu quero entrar nessa questão da tecnologia que acaba sendo aliado, né, nesse processo. Sim. E reforçar que o ponto que você citou, né, do vazamento, ele é tão crítico que ele não é só no Brasil, né? Eu tenho agora lembrança de notícias recentes, se eu não me engano, houve vazamento de contas na Apple
no Google, né, se eu não me engano, e no Meta, eu não sei exatamente, mas assim, foi um grande vazamento, né, de comprometeu senhas em acessos. Nos últimos 10 anos, a gente teve muitos países com vazamentos de dados, com suas empresas. O Brasil, infelizmente, figura entre os 5 que mais tiveram nos últimos 3 anos. Caramba. Mas Estados Unidos ali tem uma grande parcela nesse sentido, infelizmente. Né? E aí, como a gente comentou, a cibersegurança ela tem que entrar junto para evitar. Você precisa salvar seus dados para estar protegidos. E algo importante é que não deixo de comentar, né? Porque a gente tem que entender essas regulamentações, essas regras, como uma espécie de um corrimão. É uma analogia que eu gosto. A escada está ali. O corrimão ele vai chegar não para ser uma barreira, mas para te ajudar a ir sem problemas, a avançar sem problemas. Inclusive, ele pode ser um impulsionador, né? Às vezes você vai conseguir até avançar mais rápido se for um bom corrimão. Mas o antifraude, LGPD, essas regulamentações, eles são realmente impulsionadores e não podem ser entendidos como barreiras para evitar que sejam feitas vendas, mas sim vendas ruins, ou vendas erradas, ou a ausência de controles que podem trazer outros tipos de problema para a instituição. Não, mas assim, eu tive algumas experiências com antifraude. Eu acho, né? Enfim, sou leigo no assunto. Mas uma aconteceu, se eu não me engano, em 2013. Eu tava... E assim, era um outro ambiente, né? Um outro cenário. Eu estava viajando para uma cidade, acho que era Aracaju, para participar de uma reunião do grupo piloto da NFC. E numa conexão, meu telefone tocou, meu celular tocou. Não era igual hoje, que toca direto um monte de número, né? Então, ou era realmente minha família me ligando, ou era algum cliente, realmente quem tinha meu telefone, né? Me ligou, um número estranho, eu atendi. Falou, Jonathan, senhor Jonathan, aqui é do cartão de tal banco, teve uma compra assim, assim, assado, a gente tá ligando para confirmar se foi o senhor mesmo. Eu falei, não foi. Eu falei, então eu tô bloqueando o teu cartão aqui, a gente vai gerar um novo número se você precisar fazer isso e tal. E aí me passou todas as recomendações. E aí, cara, eu cheguei, beleza, terminei minha viagem e tal, né? Quando eu voltei pra casa, aí eu conversando com a minha esposa, eu falei, aquele cartão nosso lá, assim, a gente vai ter que pedir o outro tal, porque aquele lá foi bloqueado, assim, assim, assado, me ligaram na hora que eu tava indo. Ela falou, nossa, eu tinha entrado num site de reserva de hotéis e eu fiz tinha feito uma reserva pra gente e a doutora com quem ela trabalhava, né, num consultório, falou, a doutora fez uma reserva também no cartão dela. E o cartão dela foi clonado. E aí conseguiram fazer outras compras e tal. O meu, eu dei a sorte do pessoal lá do compliance, lá do antifraude, me ligar. E eu dei a sorte de eu estar em trânsito, eles conseguirem falar comigo e bloqueou o cartão. Então, essa foi uma experiência, assim, e é ruim porque qual que é a consequência, né? Se eu precisasse daquele cartão, eu tava ferrado. Naquela época, né? O cartão chegava lá no correio e tal, não tinha no celular, assim, que você vai lá, gera outro e... Cartão virtual, né? Então, naquele momento, era um outro ambiente. Mas eu me senti grato de ter esse antifraude embora, porque eu sabia o transtorno que aquilo podia me dar. Cara, vou ter que entrar no banco, comprovar que não foi eu mesmo que fiz e tal, né? Todo um procedimento. E uma outra vez, eu lembro que eu tava de férias, tava viajando, tava nos Estados Unidos, e aí eu fui tava construindo a minha casa, e assim, construção de casa, o construtor só passava lá, falava assim, você tem que fazer transferência pro fulano, Beltrano, tal, passava a relação da semana, né? Essa semana tem que fazer esses pagamentos. E eu me lembro que eu fui fazer um Pix para um prestador de serviço. E, cara, minha conta ficou suspensa por, assim, algumas horas. E chegou uma notificação no meu celular.
Falou, ó, você está tentando fazer uma transação Pix para uma conta suspeita. E aí meio que eles suspenderam ali, né? Aí eu entrei em contato com o construtor, falei, pô, mas fulano é fulano mesmo, né? Você é filho de quem? É ele mesmo, tal, posso transferir para você transfere para ele, né, e tal. E aí eu fiquei com a conta ali suspensa de fazer Pix por alguns momentos. Talvez para sua própria proteção. Exato, né? Exato. Então, eu achei interessante essas dinâmicas, né, do banco de conseguir identificar esses padrões. E já aconteceu outras vezes também, tipo, eu sou de Maringá, né, no Paraná, eu estou aqui em São Paulo, tento fazer uma transferência com valor maior, eu falo, opa, pera aí. Deixa eu tirar uma foto sua aqui. Exatamente, então, interessante isso. São dois bons exemplos de controles antifraude que você trouxe, né? E aí o que me chamou a atenção aqui é que você comentou do exemplo do cartão não presente. Então, o cartão não presente é quando você precisa só dos números do cartão, você pode comprar de qualquer lugar, não tem chip e senha. Então, esse é um tipo de cenário que precisa ser muito controlado, porque ele é muito visado. Então, tem controles fortes em cima disso. Algo que talvez tenha mudado da época de 2013 é que praticamente diário a gente vai aprendendo e o pessoal vai mudando, nós vamos adequando os controles. Mas a confirmação desse cenário por telefone ela já está um pouco mais difícil. Não dá mais para confiar. Se um cara me ligar aqui e falar assim, eu vou falar, esquece, filho, liga para outro. Achar que é bom, liga para outro. Exatamente. Então, por telefone não dá. O que nós estamos fazendo são confirmações in-app, que é lá no aplicativo. Então, a pessoa abre, confirma. Se for algo dependendo do risco, porque esse é o grande desafio do antifraude, é equilibrar o controle e o risco. Porque se você tiver controle demais, remédio demais também mata o paciente. Não deixa o comerciante vender, né? E se você tiver de menos, você vira chargeback ali toda hora. Mar de piranha ali para o fraudador. Né? Então a gente tem que colocar... eu até converso lá com o time, né? Nós temos 3 pilares. O primeiro é prevenção, o segundo é identificação e o terceiro é resposta ou tratativa. A prevenção, ela entra desde o início de concepção das soluções. Então, a gente começa a pensar em uma solução nova ou uma melhoria de algo crítico dentro das nossas soluções, nós já estamos envolvidos. E dando opinião e verificando quais os controles e a visão do pessoal é nessa linha. Comprometido mesmo com resolver. E o produto ele não segue sem o nosso aval. Então legal. É algo tão forte, né? Legal. Isso lá no EFI que precisa ter o controle. A identificação se algo alterou, se algum indicador, alguma métrica alterou de forma crítica, tanto a nível individual das contas quanto a um nível um pouco mais tático, isso vai gerar alertas para os nossos cientistas de dados, estatísticos, pessoal especialista verificar. E se houver algo, vem o terceiro pilar, que é a resposta. Então, eu quis trazer um pouco desse framework, legal. Porque quando você trouxe o exemplo do cartão não presente, já tinha provavelmente uma regra que ela vai aprendendo. Então, provavelmente alguém reclamou lá, comprei nesse site e era golpe. As próximas compras que baterem naquele site, o banco já vai saber que aquele cartão já está prejudicado, já está nas mãos do fraudador, né? Como eu disse, o cartão não presente, somente os dados seria suficiente. Então, ele teve uma resposta, que foi entrar em contato com o cliente e verificar todo esse cenário, né? O segundo caso foi do qual? Pix. Porque para uma conta, a minha conta estava ok, mas a conta, para quem eu iria mandar, parece que era uma conta suspeita. E tem um outro ponto que me chama a atenção, porque a gente não constrói casa todo dia. Né? Ainda bem, senão já estava sem cabelo, sem aí estava feio. Então, muito provavelmente, você, além de ter transacionado para alguém que pudesse ter alguma marcação que alguém já reclamou antes, você estava em uma utilização atípica da sua conta. Sim. E fora do país ainda fazendo... Fora do país, fazendo, olha a quantidade de elementos. E tudo isso o antifraude precisa prever, precisa entender para que o sistema não seja utilizado para esse fim. E aí eu achei
muito bom, eu gostei mesmo que você se sentiu protegido. Poxa, demais, porque demais. É um desafio a gente trazer, às vezes a gente coloca algum controle que o cliente se sente prejudicado. Então, não, eu já tive caso de ter assim, em casos bem antigos, tô falando aí de 2006, 2007. De lá para cá, muita coisa já mudou. E de ser alvo de clone de cartão, mas eu ter usado o caixa eletrônico. Então, assim, e me deu um trabalheira para conseguir provar que não era eu e tal, né? Mas tinham colocado ali, não sei se é chupacabra, né? Um negócio que né? Não, era uma caixa eletrônica que tinha na região de uma faculdade. Eu fui lá, eu usei o cartão e depois, cara, tive uma dor de cabeça para poder provar que não tinha sido eu, para recuperar ali o crédito e tal. Então, quando eu fui avisado essas 2 vezes, né, pelo antifraude, eu falei, ótimo trabalho. Parabéns. Parabéns. Me deu, né? Não consegui fazer o que eu tinha que fazer aqui, mas ótimo. Ainda bem que vocês me avisaram. O bom dos nossos clientes, eu digo que às vezes eles se sentem prejudicados porque a gente precisamos segurar aqui para entender. Mas, na média, os nossos clientes, eles entendem bem, depois de entenderem o cenário e verificarem, né? Que me leva até a questões aqui de controles por biometria. Quando você trouxe a questão que você foi ao caixa eletrônico, que você foi a uma agência, isso, para quem trabalha em um banco 100% digital, me dá uma certa inveja. Porque em muitos momentos eu gostaria de falar, compareça à agência, mas a gente não tem esse recurso. Mas temos recursos de tecnologia que são muito bons. E isso casa também com o cliente realmente não querendo ir mais nas agências. Né? Acho que com certeza. Com certeza. Eu, particularmente, se fala para eu ir, eu também... Não, faz muito tempo que não vou e só vou quando é alguma coisa realmente muito extraordinária. Exatamente. Então, um cliente que ele passa por algum tipo de controle, nós temos que ser realmente inovadores, criativos, com segurança, para ter os processos que ele consiga recuperar aquele acesso no menor tempo possível e com a maior segurança. É o que a gente presente em feiras, o pessoal está batendo muito na tecla de diminuir a fricção. Né? Às vezes o controle é necessário, mas o cliente ele tem que resolver rápido e com a maior segurança. Então, a biometria é um dos pontos que eu até anotei para trazer aqui para você, porque em jornadas críticas a gente pode pedir. Esse eu acho que é um ponto interessante, a gente entrar nessa parte de tecnologia, aprofundar, na verdade, a parte da tecnologia e colocar mais uma pimentinha aqui, que é trazer... primeiro eu quero entender, né? Você já falou da biometria, de outros recursos que vocês têm, né? Eu queria entender um pouco mais sobre esses recursos, mas também como é que você está vendo, como é que vocês estão vendo essas múltiplas conexões agora de software houses e vários RPs dentro dessa camada do banco. Sim, integrados. Sim. Porque acaba sendo um outro desafio também, né? Porque você tem uma outra camada que você não tem muito controle, vamos dizer assim, né? Aumenta a superfície dos ataques, né? Enfim, mas então vamos lá. Eu queria que você, antes, primeiro dissesse a respeito das tecnologias, né, que são aplicadas hoje. Você falou da biometria, existe alguma outra tecnologia? E depois aprofundasse também nessa disponibilização, né, dessas camadas para os RPs aí poderem se plugar. Tá. Eu vou até inverter. Boa, pode ser. Eu vou inverter. Primeiro, eu fico, né, ali à frente de antifraude, eu fico muito feliz e muito empolgado em trabalhar com as software houses, né? Porque os RPs, eles trazem, geralmente eles podem atender a públicos específicos, mas são pessoas que só dela buscar uma software house, dela buscar um ERP, ela já é um cliente muito interessante. Né? Um cliente que ele já passa por um crivo ali de conheça seu cliente, que tem um parceiro junto. É um cliente bem interessante para o banco,
né, para o EFI. Então, eu fico muito feliz e o que eu estou vendo é que o mercado realmente está se abrindo nesse sentido, porque nós temos cada vez sistemas específicos para públicos específicos. Porque a proximidade, ela conta muito nesse mercado. Né? Você precisa estar muito ali dentro daquele mercado para você entender o que o cliente realmente precisa. E o RP, ele é um canal muito interessante, onde ambos acabam entregando para o cliente uma solução de pagamento de uma forma muito rápida, ao integrar aqui conosco, e o cliente resolve, às vezes, sua gestão de estoque, uma nota, né, e uma série de questões nesse sentido. E é uma questão que precisa ser trabalhada junto. Hoje nós temos uma consultoria técnica que os padrões de integração eles são elevados, né? A gente passa, inclusive, por consultorias que exigem na integração que o integrador ele tenha chaves, ele tem ali fechamentos de VPNs, tem uma série de questões que vão protegendo para evitar problemas aí de cibersegurança. Porque a gente sabe, né, na construção de antifraude, cibersegurança, são vários muros. E a gente tem que trabalhar para o nosso não ser mais baixo do que o do vizinho. Que aí tem que os fraudadores eles vão buscando os muros baixos. Sim. Então eu vejo com a forma muito empolgada. Tá? E entendo que são esses players, que é esse mercado, que está ali muito próximo ao cliente, entendendo suas necessidades. Então, para nós como banco, integrar a esse pessoal e conseguir, depois de integrar, nós conseguimos entregar os serviços financeiros, é algo que os RPs também ganham muito. Com certeza. E a gente também. Com certeza. Todos estão juntos, né? Do nosso lado, a gente tem uma equipe especializada, que é a nossa consultoria técnica, que dá toda uma assessoria, verifica se está dentro dos padrões, alterações de integração. O pessoal tem ali alertas para verificar também. E quando integra com a gente trata como parte ali do mesmo cenário, né? Se der problema para um, vai dar problema para todos. Legal. Inclusive, eu acho, se eu não estou enganado, o EFI já está homologado na plataforma da TecnoSpeed. Se não está próximo disso, né? Olha, enfim, que bacana. Mas evoluindo, né? Então, assim, como é que você vê esse desafio, né? Porque aí, eu quero até trazer um pouquinho uma memória recente. Se eu não me engano, em 2020 ou 2019, não me recordo a memória agora, quando que foi lançado o Pix? 2020. 2020, né? Final de 2020. 2020. Eu lembro que era uma grande dificuldade para software houses conseguirem prover um Pix integrado ao seu sistema, porque os bancos não liberavam para os bancões, vamos dizer assim, né? Não liberavam para que os RPs se conectassem e fizessem as transações. Hoje esse cenário já mudou, né? Significativamente. E por uma questão até de maior competitividade, tanto do RP, né, da software house, mas também do próprio estabelecimento comercial. Que, poxa, eu estou ali dentro da minha tela do sistema, estou lançando um pagamento para o fulano de tal. Eu vou lançar o pagamento, depois eu tenho que entrar lá no Internet Banking e fazer toda a digitação de novo desse pagamento. Aí confirmou o pagamento, eu pego o código, volto no meu sistema, coloco ali a comprovante de pagamento, né? É um retrabalho, você perde eficiência, né, operacional. Mas eu entendo também que para os bancos chegarem nesse nível de maturidade e nesse ponto agora chegar e falar assim, não, beleza, eu permito você se integrar e você fazer a transação de dentro do RP. É algo muito sensível, né, Marcos? Muito sensível. E agora nós estamos falando, você falou aí do empreendedor, né? Tem muito a ver até com a história do que a gente veio construindo ali também. Porque eu entendo que um empreendedor, o trabalho dele não é ver quem pagou. Não é, quem pagou esse mês, quem não me pagou,
Então, o próprio mercado vem buscando automações nesse sentido. Uma analogia que eu faço é, às vezes você está ali com 5 clientes, às vezes até dá tempo de você ver quem me pagou, quem não me pagou. Quando você evolui para 50? Já fica mais complicado, Quando evolui para 5 mil? Impossível. Uma pessoa já só ficar... Impossível. Não, o empreendedor tem que estar focado no negócio, no empreendimento, em melhorar as condições para o cliente dele, criar novas soluções. E aí é aí que entram, né, os RPs integrados, né, as instituições de pagamento, instituições financeiras que permitem isso. Né, porque o RP ele entrega para o cliente essa automação de uma forma muito interessante. Mas o EFI ele foi uma das primeiras instituições até essa API. E a gente veio puxando parte do mercado, integrando com vários parceiros, né, esses pontos e amadurecendo. Então, de tempo de API de mercado, a gente acaba tendo bons anos. Legal. Mais do que a média aí, né? E é importante, tá? Há algum tempo eu estava conversando com alguns colegas e essa velocidade que o próprio Pix trouxe, que essas operações de pagamento trazem, ela é importante para a logística, para a automação com certeza. de transporte, para a automação, né, do setor de alimentos, do setor... Então é muito importante a gente ter essa velocidade também até no nosso dia a dia. A gente tem que conseguir automatizar. Quando você fala isso, eu entendo e concordo, e essa é uma das visões que nós temos lá, aproveitando para fazer um pouco desse marketing, mas é uma das visões. Eficiência, operações integradas, é o que a gente busca também. Que ótimo, sem travar o trabalho, né, do empreendedor lá. Foca no seu empreendimento, foca nisso. Questões de pagamento, questões que o RP consegue resolver, questões que um banco digital e tecnológico consegue resolver. Talvez possa ser delegado. Eu fico pensando assim, porque é lógico que gera um receio, né? A gente vê esse aculturamento com bancos digitais. Me lembro de ter contato, acho que o primeiro banco digital que eu tive contato, assim, de saber que existia, se não me engano, foi o Banco Original. Acho que era Original. E eu olhei aquilo e falei, cara... E eu da área de tecnologia. Embora quisesse muito, eu falo, nossa... sensacional não ter que ir numa agência. Mas eu confesso que eu falei, cara, eu não sei se isso aí vai dar certo, não. E realmente é uma questão cultural, né? Você trouxe bem, porque as gerações que estão chegando aqui, elas nem querem passar perto. Não, né? você fala resolve tudo na palma da mão. Exatamente, você falar pro meu filho, vou lá na agência do banco, meu filho tem 10 anos, vou lá na agência do banco, o que você vai fazer lá, pai? Você não consegue resolver. Então já é outra mentalidade, é outra realidade, né? E até os próprios bancões estão, né, às vezes buscando cada vez mais digitalizar. Com certeza. Então é algo bem geral. Essa cultura ela vem mudando, vem pegando por esse lado da digitalização. Muito acelerado pós-pandemia. Com certeza. E eu acho que isso é um grande benefício, né, para a sociedade, para trazer eficiência para os negócios, para acelerar aí a adoção dessas novas tendências. E falando em tendências, né, e oportunidades futuras, o que você vê, Marcos, de tendências mesmo, né, nessa direção, olhando para esse mundo digital e esse mundo de segurança, cibersegurança, antifraude, o que você vê como tendência daqui para frente? Tá. Nós estamos chegando num ponto, e isso em conversas com vários colegas, porque a gente participa de muitos fóruns, muitos grupos de trabalho aí em comissões, né? Então, a gente está entendendo que estamos chegando em um ponto de ruptura crítico. Por quê? Porque os bancos vêm investindo milhões em segurança. Chegou a hora da gente orientar cada vez mais a população.
é necessário que a população seja mais resiliente a esses golpes, né? Existem trabalhos muito fortes a nível de segurança para que a população, para que os usuários, eles realmente não caiam de uma forma tão fácil nesses golpes, porque ano após ano os números só ficam piores, né? Em quantidade de golpes e quantidade de vítimas. Então a gente vê ali as tecnologias, a gente investindo cada vez mais, o mercado investindo cada vez mais em tecnologia e cada vez mais golpes acontecendo. Para onde estamos indo? Então existe uma tendência de... Chegar no limite, você diz. Aonde que nós vamos chegar? Vai chegar uma hora que até onde a conta vai fechar. Vai investir. Uhum. E os golpes acontecendo. Então, existe uma tendência até de ter uma legislação mais forte. Olha aí. Porque é uma variável dessa equação. Uhum. A legislação, existe um grupo de pessoas nas discussões que cobra, sim, uma legislação mais forte contra o que é chamado de estelionato, que é chamado golpe digital. A nível de tecnologia, né, nós estamos caminhando, ficou tão forte talvez em alguns cenários, que a gente tem que sempre equilibrar usabilidade, controle e risco. Uhum. Então, algo que é muito comentado é o passwordless. Então, reduzir a quantidade de senhas password. O que significa? A gente começou a ter, e talvez você vá concordar comigo, você vai criar uma conta em algum lugar, a senha precisa ter 2 números, não sei quantos elementos, não sei quantas letras maiúsculas, quantas letras minúsculas, não sei quantas... Rapaz, pra você lembrar desse monte de senha, não é fácil. Então tem que ficar difícil você lembrar disso, e aí se você não pode usar a mesma senha em vários lugares, depois você tem que trocar todo ano, então ficou um pouco quase difícil. Que ingerenciável, né? Ficou difícil. Então começou a aparecer gerenciadores de precisas mas até eles você tem que precisar de uma senha para você. É verdade. Entrar, que não é uma senha fácil, por uma questão de controle, segurança e boas práticas. Então esse passwordless é realmente aproveitar mais as tecnologias de biometria. Legal. Então, os smartphones estão cada vez mais tecnológicos, então a gente consegue ter ali controles biométricos muito interessantes que vão da força do toque na tela, ao jeito que você mexe, a velocidade que você trabalha nos aplicativos, quais aplicativos você usa com mais frequência. Só que aí entra toda uma questão que precisa amadurecer nesse sentido para não invadir questões de privacidade. Então é uma discussão muito grande. Por isso que eu trago com uma tendência, não é algo tão imediato. Cara, é um baita desafio, hein? Desafio gigantesco. Caramba! Mas a senha do jeito que tá, o pessoal já concordou que elas ficam difíceis, né? Então é um pouco disso. Uma segunda tendência que o pessoal tem trazido também é uma gestão de identidade cada vez mais descentralizada. Blockchain da vida. Talvez via blockchain, sim. Blockchain é citado no meio dessa discussão. Porque você já deve estar vendo aí, acesse com Gov.br. Então você tem uma identidade, um local, você consegue acessar serviços tendo feito um cadastro só. Então talvez exista essa tendência de diminuir a quantidade de cadastros para você conseguir utilizar serviços. Rapaz, isso também aumenta, porque assim... Tudo é desafiador. Aumenta o nível também de comprometimento. Vou usar o exemplo que você usou do Gov.br. Tá, tudo bem. Né? Se você acessa um foco tudo... maior, né? Exatamente. Rapaz. Por isso que é uma tendência, um desafio, é mais um conceito, gestão de identidade descentralizada. E a gente já está vendo algumas pernas desse tema. Então, por exemplo, hoje, no final do ano, né, no final deste ano de 2025, os bancos já serão obrigados a consultar uma base centralizada, onde a população pode ir lá e bloquear o seu CPF para abertura de novas contas. Então, já vê que tem uma centralização dessas informações em algum local que os bancos passam a ser obrigados. Então, você vai ter um controle, não quer mais abrir conta. E aí, fica mais protegido também em alguns pontos sendo centralizados. Você sabe que eu estava vendo
é uma balança, né? E assim, ao mesmo tempo que a gente quer muito a digitalização, né, vem trazendo possíveis problemas. Tava ouvindo um podcast um corte do Paulo Guedes falando sobre essas guerras cibernéticas mesmo que a gente vê, né? E isso escalando num nível... E aí eu tô falando de guerra com superpotências que têm muitas tecnologias, né? E que podem gerar um grande impacto negativo, né? Num outro país, num outro estado e tal. Ele falando sobre a proteção de alguns países têm comprado ouro, né, para se proteger, para ter reserva em ouro. Tem países que têm comprado Bitcoin para se proteger. Por quê? Porque com esse aumento de guerras e com o aumento de guerras cibernéticas, no futuro, essas instituições financeiras têm que estar muito protegidas. Você está lá, de repente, sumiu o saldo da tua conta. E não foi você o único. Foi uma série de milhares de milhões de habitantes. E pode estar relacionada a essa guerra, né? Então, cara, esse tema, ele é muito desafiador. Eu sei que a gente olha aqui a pontinha do iceberg, né? Do RP, conectando, fazendo transações e tal. E tem grandes desafios muito maiores que têm que ser observados. E aí, lógico, acho que você, no teu convívio aí com outros pares, tem um desafio enorme de trazer proteção para a população, né? Trazer essa confiança para a população nesse meio digital. Sem dúvida. E esse tema de guerra cibernética, né, que escala, né, para níveis de países, né, é uma questão internacional, uma questão muito política também. Ela é muito complexa porque é uma guerra que, diferente da guerra ali do contato físico, é uma guerra que você não enxerga tão bem. E o objetivo do pessoal é realmente passar desapercebido, né? Eles são cada vez mais experientes em acessar, né, servidores, serviços e passar despercebido. E do lado de cá nós temos profissionais que criam controles para não deixar isso acontecer. Então, olha o desafio, né? Existe uma frase que foi dita recentemente por um colega, que a IA ela vai ser utilizada para o bem e para o mal. Olha só, cara. Saibamos utilizá-la aqui da melhor forma, porque uma das tendências que a internet coloca é que a IA, nesse tema de segurança, é uma IA defensiva. Então, ela mesma já vai tentando entender para combater a própria IA que vem sendo ofensiva, que é utilizada também por fraudadores. Então, é um desafio gigantesco. Que loucura, né? Do lado de cá, algo que o Brasil tem feito de uma forma bem interessante é o compartilhamento de informações. Tá? A gente acaba dizendo que os bancos eles são concorrentes, mas a área de antifraude não. A área de antifraude dos bancos, elas não são concorrentes, elas são parceiras. Então, acontece algo aqui, nós estamos em comissões, a gente reporta, a gente ouve, a gente vai tentando entender, porque precisamos tem que ter se unir, essa força. Tem que se unir. E não somente bancos, tá? Existe a necessidade de ter aliança com vários outros mercados, né? Não os RP, software house, também o pessoal da telecom, né? Porque para uma vítima se tornar vítima, ela precisa ser alcançada. Sim. E ela é alcançada via telecom, via mensageria. Então, se ela foi alcançada, já aumenta muito o risco dela se tornar uma vítima. E a telecom, ela tem ali meios, né? A gente está tentando juntos encontrar meios de tentar evitar que esses vários pontos aí se conectem para uma fraude ser possível. Cara,
Enriquecedor o papo aqui, viu, Marcos? Eu também gostei. Eu avisei e eu acho que eu estava certo que deu vontade de a gente até falar mais. Não, eu acho que se a gente pudesse aqui, a gente continuava... Com um cafezinho mineiro, um pedaço se você tivesse trazido um pedacinho de queijo aqui, um pão de queijo, esquece. A pergunta que não quer calar. Vamos lá. Quando eu abri minha conta lá no EFI, eu tenho minha conta lá hoje. Ninguém me perguntou de quem que eu era filho. Não teve antifraude perguntando, você é filho de quem? Vocês identificaram que eu era paranaense e daí não precisou entrar nessa regra do antifraude? Olha, eu vou te falar, a gente identificou bastante coisa e tudo a gente avisou. Quando é GPD, tá? A gente avisou lá nos termos de uso. Mas a gente tem sim conheça seu cliente pesado que pega uma série de informações. E mais, a gente está te protegendo. Tá? O jeito que você está usando lá, a gente está entendendo. E se variar muito ali, o que aconteceu, nós temos um time que vai entrar em contato com você, seja via aplicativo, seja via mensagem. Eu fiquei mais confiante ouvindo você falar, sabendo de tudo que é feito por detrás ali. Por trás do software, né? Além do software, fiquei muito mais... Fez todo sentido. Pra caramba. Pra caramba. Mas agora, sério, né? Que dica que você dá, Marcos, assim, para uma empresa de tecnologia e fala, cara, eu preciso começar a olhar mais para essa área de segurança e preciso elevar um nível. Que dica que você dá para ele... enfim, ter sucesso nessa jornada dele? Essa pergunta ela tem muito a ver com algo que você comentou, e eu concordo, que o mercado ele vem se abrindo e integrando, né, soluções de pagamento. Então, hoje um desenvolvedor que vai construir alguma solução, muito provavelmente em alguma jornada, seja direta ou indiretamente, ele vai ter um pagamento associado ali. Né? A digitalização dos serviços, ela exige o pagamento. Eu entrego um serviço para você, você me entrega um pagamento. Em grande parte desse serviço. Então, a dica que eu dou é que hoje o desenvolvedor ele tem que entender a segurança, o antifraude, as boas práticas como core do produto, como core da solução que ele está desenvolvendo. Não é mais uma questão opcional. Né? E a segurança, por exemplo, no EFI, ela começa desde a primeira reunião, a gente já está lá perguntando quais os controles. Às vezes o pessoal fala com a gente, calma, ainda nem pensei, mas a gente já anotou lá que precisa ter aquilo. É o que a gente vem falando, né, no desenvolvimento, já virou, antes era DevOps, agora já é DevSecOps, agora é DevSecRiskOps. Então, opa, essa eu não conhecia não, né? Então todo tem que entender um pouco desse cenário, tem que se sentir responsável, você é parte dessa construção, porque se você se transformar em uma porta para a entrada de cenário de cibersegurança e você desenvolveu, e agora eu estou pegando realmente na ferida ali para o desenvolvedor, que é parte crucial para essa segurança ter sucesso, e aí eu apertando mesmo, a gente vai ter muita dificuldade. Então, começar a pensar isso desde o início, o desenvolvedor sendo parte crítica, nós vamos alcançar um sucesso muito maior. Legal, ótima dica. E é parte de um todo, né? Eu vejo que a rastreabilidade, você conseguir ter rastreabilidade para conseguir não só se antever e bloquear, né, transações ali que porventura possam ser suspeitas, mas também para comprovar a idoneidade do que você está fazendo, né? Deixa eu dar um exemplo. A gente tem uma solução para boleto bancário e uma vez um cliente da software house ligou para a software house e falou, eu não recebi o pagamento do boleto que eu gerei para o meu cliente. E aí jogou a culpa quem? Na software house. O sistema não sei o que, o sistema tá agindo de má fé,
tá fraudando a minha empresa, né? Foi assim uma situação bem ríspida, né? Traumática para aquela software house. Né? E aí a software house nos acionou. Falou, TechnoSpeed, eu preciso de ajuda, porque o cliente está falando que o boleto que eu gerei, ou que o meu software gerou, é que foi um boleto fraudulento. E nesse processo, a nossa equipe de compliance, ali, de segurança, ela puxou toda, a gente chama lá, a capivara, né? Puxou do rastro. Puxou todo o rastro da comunicação, o que foi gerado na comunicação, o que foi devolvido, o que foi enviado para o banco, o que foi devolvido para o ERP, todo o log. Então aquilo nos trouxe uma tranquilidade de falar assim, olha, foi isso aqui que chegou para a gente e foi isso aqui que saiu da gente. E a própria software house falou assim, então, foi isso que entrou para mim, foi isso que eu recebi. Agora, aonde que tá se chegou à conclusão de que houve a fraude, né, ou o golpe? Esse boleto ele foi enviado por um e-mail e a gente, depois de enviado o e-mail, você não tem mais controle no que o cliente acessou. Qual o limite do controle? O que ele acessou, né? Porque aí a gente sabe que tem inúmeros vírus aí que fazem a manipulação do... Que atacam diretamente o usuário. O usuário, exatamente. Que é o elo mais fraco dessa... Por quê, né? Porque ele tá ali vulnerável, né? Ele acessa uma coisa aqui, acessa o dele, daqui a pouco vem o filho, joga um joguinho, daqui a pouco vem o fulano de tal, baixa o programa, né? E aí tá ficando comprovado essa situação. Mas o ponto é ter essa rastreabilidade trouxe segurança para ambos os lados. O nosso cliente nos agradeceu e depois falou assim, obrigado, porque essas evidências me ajudaram a me defender perante o meu cliente. E o cliente dele também teve evidência para poder falar com o cliente dele. Falou, olha, eu te mandei o boleto certo. Então, olha para você ver o que aconteceu, né? A gente tem várias pessoas envolvidas aí. E no caso, a vítima, muito provavelmente, pelo que eu estou ouvindo aqui, foi o cliente do cliente do cliente. É o que está se provando, exatamente. É o cliente do cliente do cliente. Então, olha onde as questões escalam. E é um exemplo muito bom, porque a gente acaba dizendo, a gente está fazendo um antifraude e a gente tem que ter condições realmente de demonstrar o que aconteceu e por quê. A gente toma decisão o dia todo, decisão de risco. Então, quando a gente fala sim, abre-se um mar de riscos ali novos. Eu tenho que dizer por que você está falando sim. Por que eu disse sim? Quando eu digo não, abre uma série de outros riscos. Por que você diz não também, né? Então a gente é uma área que, de certa forma, a gente aceita ou não o risco, de acordo com os controles. A gente tem que, a todo momento, demonstrar isso. Esse questionamento, não consegui o pagamento, não chegou, alguma coisa assim, provavelmente iria chegar, provavelmente não, com certeza, iria chegar para a nossa área ali e a gente ter que entender, junto inclusive com cibersegurança, para entender se tem algo direcionado, se foi algo nessa linha e o quanto antes já construir uma solução para evitar que isso aconteça, caso a gente tenha esse controle, né, ou envie toda a orientação para o cliente. Eu tenho certeza que nesse cenário o cliente questionou vocês e no final ele ficou ainda mais confortável com vocês. Sim, né? Com certeza. Você recebeu um limão, você fez uma limonada nisso aí. E agora se você não tem aquela questão do backup, né? Você precisa do backup. Se você não tem o backup ali... seu cliente ia ficar muito desconfortável. Então o controle vem nesse sentido. E quando que a gente vê isso? A gente só vê isso quando realmente dá o problema. Verdade. Eu tenho certeza que o antifraude ele tem que ficar passando desapercebido ali, né? Que nem respirar. Você não tá sentindo. Pô, tô respirando aqui, tá beleza. Agora não pode aparecer demais, né? Agora tira a respiração pra você ver. Aí, né? Isso. Quando acontece algo, a gente já tem que ter toda uma questão tratativa. Então, a gente, em muitos momentos, está discutindo sobre algo que nunca aconteceu. Mas é um risco. A gente faz, um dos nossos pilares ali é fazer uma gestão proativa dos riscos. Então, por exemplo, o cliente do cliente do cliente
ter uma máquina infectada é, com certeza, uma das linhas que está lá no risco. E o que a gente faz para a gente resolver isso, né? Boa. Porque vai na linha do limite do controle. Até onde você consegue... Não é um cliente que acessa o seu sistema, não é um cliente que tem uma interação direta com você. Como é que você controla isso? Entra um pouco, reforça na linha da orientação, né, da população se tornar resiliente, não acessar qualquer site, qualquer loja desconhecida, qualquer anúncio de qualquer pessoa, de qualquer jeito. Se você se portar no ambiente digital de qualquer maneira, assim como no ambiente físico, você se torna um eventual alvo. Mais vulnerável, né? Marcos, obrigado demais, cara. Obrigado a você. Obrigado. Eu espero que você esteja com a gente lá no Tecno Update. Vou lá, vai lá. Com certeza, com certeza. Que legal. Lembrando aí, pessoal, Tecno Update 7 e 8 de outubro. O pessoal da EFI vai estar lá com a gente, o Marcos vai estar lá com a gente. Então, quer trocar uma ideia sobre segurança, quer se sentir um pouco mais seguro em poder utilizar a plataforma da EFI, eu garanto que ele não vai se importar em ser sabatinado lá pelo povo, não. Pode perguntar, a gente está lá para trazer essa confiança. Confiança é um dos pontos importantes, nos pilares, né, da instituição aí há quase 18 anos, entregando soluções que tem que ser, financeiras. Né, tem que ser. Não tem jeito, né? Tem que ser. O pessoal quer confiança, o pessoal quer se sentir seguro. Então, é algo que está no nosso DNA. Que bom. Obrigado novamente aí. Obrigado a EFI pela parceria. E, pessoal, aí até o próximo episódio do Além do Software e até o Tecno Update. Valeu, Marcos. Até lá. Obrigado, Jonathan. Valeu. Um abraço. Tchau.